A graça e a paz, Igreja do Senhor. Sou o pastor Gilberto Rodrigo, do Ministério Transformando Vidas. E vamos junto na nossa escola de oração, prostrado somente para Cristo, a sua faculdade espiritual e informal. Mas eu quero convidar você que ainda não assistiu os outros episódios, eu peço a você que venha assistir e monta esse quebra-cabeça, que eu tenho certeza que você vai dar um grande testemunho do que agregou na sua vida. Mas convida também amigos, familiares, todos os seus grupos. Se inscreva também no Instagram, que eu tenho certeza que muitas novidades vão estar lá para te orientar e te ajudar. Lembrando que é um curso 100% online e 100% gratuito para a honra e glória do Cordeiro e para a vergonha do adversário, em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas têm dificuldade de orar? Quantas pessoas que estão frágeis nas orações? Quantas pessoas oram e não saem do lugar? Quantas pessoas que querem aperfeiçoar a sua vida de oração? E quantas pessoas que oram, parece que nada muda na sua vida? E quantas pessoas que sabem da agenda global e quer estar muito mais preparado com autoridade espiritual? Esse curso, então, é para todas essas pessoas. Amém? Então, vamos junto, então. Eu peço a você, mais uma vez, se inscreva e convida milhões de almas. Já começa a fazer a diferença, levando paz, levando fé, amor e esperança. Amém? Em nome de Senhor Jesus. Vamos lá. Os 3 reinos da oração. Vai ter a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Lembrando que todo esse curso vão ser 36 vídeos para fazer diferença. O módulo 1, 12 vídeos, módulo 2, mais 12 e mais 12 no módulo 3. 36 vídeos para deixar você um guerreiro dos últimos tempos, um povo remanescente fiel. Vamos lá, os 3 reinos da oração, a primeira parte. Eu quero trazer aqui 3 perguntas fundamentais para a sua vida. A primeira, qual é o caminho a percorrer para vencer o desânimo de orar? Você já observou pessoas, de repente você mesmo que está me ouvindo, que começou assim a orar, pessoas que começaram a orar, ou você começou a orar, de repente começou a bocejar, começou a dar um sono, sentiu uma canseira, um cansaço, um peso, e parece que não aguentou, não conseguiu se concentrar, começou a ler a Bíblia, deu um sono fora do comum. Já teve essa experiência? Você vai descobrir por que isso acontece. O porquê desse desânimo. Como começar a mudar a sua identidade de oração? Então vem comigo e vamos junto em Cristo Jesus. Vamos lá. Plataformas espirituais. Os 3 reinos e as suas dimensões. Você sabe como chegar na dimensão da oração no Espírito, que é a terceira dimensão? Ninguém começa já na terceira, começa pela primeira, pois estamos dividindo isso em 3 encontros sobre esse assunto que é de suma importância. Eu acredito que quase 90% dos cristãos não têm domínio desse assunto. Vamos lá. Quais são as fases práticas para entrar nessa profunda dimensão de autoridade espiritual, onde o adversário não prevalece e a sua vida caminha para uma transformação, ou seja, o terceiro nível? Você sabe como isso é possível? Então, para isso, você tem que começar do primeiro nível para que você entenda essa primeira dimensão. Vamos lá. Os 3 reinos da oração. Princípio espiritual. Existem 3 reinos e os seus domínios. Você hoje vai entender o primeiro reino. Amém? O reino da carne, onde o diabo entra sem ser permitido. Depois você vai saber o porquê. O reino da alma, onde o diabo entra se você permitir. E o reino do espírito, onde o diabo não entra. Deixa eu te dar uma dica para você. Lembra do lugar santíssimo no tabernáculo? Onde se estivesse na carne, se não tivesse afiado, era fulminado. Depois você vai entender por que isso acontecia. Amém? Mas esse assunto desses 3 reinos é para deixar a sua oração muito mais poderosa, muito mais eficaz, muito mais resolvida no mundo espiritual. Então vamos junto, vamos lá. A primeira dimensão. Lá em Mateus 7, no versículo 7 a versículo 8, fala assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Mostra aqui 3 níveis diferentes: pedir, buscar e bater.
você vai entender por que 3 níveis, gradativamente. Então fica até o final, que eu tenho certeza que vai abrir o campo da sua visão espiritual. Para que entremos no reino do Espírito, 2 reinos te desafiarão para que você desista de viver o melhor de Deus, que está na terceira dimensão espiritual dessas plataformas. Amém? Então vamos entender. Vamos fazer então um paralelo com o tabernáculo para que você comece a ter uma reflexão mais elevada pelo Espírito Santo. Então tem o reino da carne, temos o reino da alma e temos o reino do Espírito. Então vamos pensar um pouco sobre o tabernáculo. Vamos lá. O tabernáculo foi o modelo dado por Deus a Moisés, que se tornou um mapa para manifestar a sua presença no meio do seu povo. Ou seja, havia regras espirituais para que chegasse ao lugar santíssimo. Amém? Onde a manifestação do poder de Deus, a resposta de Deus vinha para o seu povo. Amém? O tabernáculo também era chamado no Antigo Testamento de santuário e tenda da congregação. Essa designação indicava o seu propósito e significado em ser um lugar de reunião entre Deus e o seu povo escolhido. Amém? Não esqueça disso. Eu peço em nome de Jesus. Então eu quero trazer aqui 3 detalhes. É só de uma forma bem básica, 3 pontos chaves que você precisa observar. Sobre, por exemplo, o altar do holocausto. Era chamado também de altar de bronze. Esse altar ficava na parte externa, conhecido também lá no átrio do tabernáculo. Era nesse altar que os sacrifícios eram trazidos, lembra disso? Para serem oferecidos a Deus. E eram completamente queimados. Onde que tinha que ser? Do lado de fora, da parte externa. Êxodo 27, do versículo 1 ao versículo 19. Depois você vai ler lá com muita calma. Isso aqui tem muita influência em relação ao reino da carne. Vamos lá. O lavatório. O lavatório era uma bacia de cobre ou bronze que ficava entre o altar do holocausto e a porta do tabernáculo. Confere isso em Êxodo, capítulo 30, versículo 17 ao 21. Também no capítulo 38, versículo 8. Também no capítulo 40, versículo 30 até o versículo 32. Depois você pausa o vídeo, depois confere isso nas Sagradas Escrituras. Amém? Vamos lá. Essa bacia armazenava a água que os sacerdotes usavam para se lavar. Tinha que estar limpo. Aleluias. Então vamos lá. O incensário. Vai deixando isso borbulhar na sua mente para que você esteja preparado na visão reveladora desse encontro, desse episódio. Amém? Vamos lá. O incensário. O altar do incenso ficava no lugar santo, lugar de adoração divina. Nele era queimado incenso continuamente. Observa esse ponto-chave aqui, continuamente. O sacerdote era o responsável por acender o altar do incenso pela manhã e também pela tarde. Isso se encontra em Êxodo, no capítulo 26, do versículo 1 ao 37. Também no capítulo 30, do versículo 1 ao 10. Amém? Nenhum tipo de sacrifício era queimado no altar do incenso. Onde que era? No altar do holocausto, ou seja, do lado de fora. Carne tinha que ser queimada totalmente do lado de fora. Então vai refletindo sobre isso. Existem fases, amém? Então vamos entender. Para que você tenha discernimento, vou deixar aqui para você aqui agora, para que você entenda sobre a nova aliança, que eu estou pegando o tabernáculo, a figura do tabernáculo, só para fazer um paralelismo, para que você entenda essa visão espiritual. Então depois você lê, coloquei aqui para você aqui agora, sobre o discernimento, sobre esse contexto do tabernáculo, para que você esteja bem antenado no mundo espiritual. Vamos dar continuidade então, depois você pausa o vídeo e dá uma lida. Amém? Vamos lá. Um paralelo dos reinos. Amém? Vamos lá. Tabernáculo e os reinos, em nome de Jesus. Então vamos aqui agora deixar de uma forma bem assim equilibrada para que você entender. O primeiro reino está para a área exterior, é o reino da carne, que está para o altar do holocausto. Amém? Então o reino da carne faz uma comparação com o altar do holocausto. O segundo reino, lugar santo, que faz uma comparação com o reino da alma e o altar do incenso. Ou seja, tinha que ser sempre aceso de manhã e à tarde. Tinha que estar a uma responsabilidade do sacerdote. E o terceiro reino, o santo dos santos,
que é comparado ao reino do Espírito, o altar do Santo dos Santos. De uma forma simples, deixa eu falar para você. O primeiro reino aqui, por exemplo, está falando do reino da carne. Se você observar lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala que o homem natural não entende das coisas do Espírito. Se você observar também lá em Lucas capítulo 9, no versículo 23 até o versículo 24, vai falar que nós devemos negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Ou seja, a gente tem que sacrificar a nossa carne. A Bíblia fala que quem perder a sua vida por causa de Cristo, ganha-la. Então, por que a área exterior, o reino da carne, significa o altar do holocausto, onde você vai queimar a sua carne? Espiritualmente falando, você vai negar a si mesmo. Grava isso no seu coração. Então, por isso, 1 Coríntios 2,14, que fala que a pessoa ainda é um homem natural, não entra no espírito, ou seja, o homem carnal, a pessoa carnal, representando o homem no sentido de pessoa. Quando você observa, por exemplo, Isaías 35:8, a Bíblia fala que com um caminho santo, o imundo não passará por ele. Então a natureza carnal é imunda. Por isso que a gente tem que estar buscando na palavra para santificar a nossa vida. Por isso que há a luta entre a carne e o espírito. Então, a área do reino da carne é o lugar de você sacrificar a sua própria vontade, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Quando nós falamos, por exemplo, no reino da alma, está falando do altar do incenso. Nós vimos que os sacerdotes, eles eram responsáveis de manter a chama acesa. Aí você vai lembrar lá, vou deixar um versículo para vocês, lá em Provérbios 5, no versículo 23, vai falar sobre uma disciplina espiritual, senão a pessoa fica cambaleando no mundo espiritual. Vamos explicar isso no outro episódio. Vamos lá. Bom, você medita lá em Apocalipse capítulo 5, no versículo 8, fala que os incensos representam as orações do povo de Deus. Lembra da responsabilidade do sacerdote ali no incensário? Só para você começar a pensar. E no Santo do Santo, é um reino do Espírito, o altar do Santo dos Santos, vai caminhando ali, então vai estar entrando lá no lugar santíssimo. É uma coisa que tem uma linha imaginária e que vai chegar, você ainda vai aprender isso no outro episódio também. Amém? Então vou deixar para você refletir no reino do Espírito, 1 Coríntios 2,10, que o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus, e essas profundezas de Deus estão no reino do Espírito. Então vamos lá, devagarinho, para que a gente possa aprender. Traçando um paralelo agora, vamos falar do reino da carne conforme prometido. Amém? Então vamos devagar. Lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 4, a Bíblia diz assim: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Preste atenção. Você lembra que nós falamos que no reino da carne, o que acontece? No reino da carne é representado pelo altar de holocausto, onde todos os sacrifícios tinham que ser queimados do lado de fora, ou seja, a carne tinha que ser totalmente queimada. Olha que fala em Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, até o versículo 17, fala assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Por isso que ela tem que ser queimada. Por isso que a carne, ela fica do lado de fora. Ela precisa ser queimada para que o Espírito de Deus tenha liberdade, para que o Espírito de Deus domine a sua mente e manda o comando para a sua carne. Porque a Bíblia fala que o desejo é contra você, e compra você a dominá-lo. E para que você domine a sua carne, o seu espírito tem que estar fortalecido e a sua alma manda esse comando para ela. Por isso que você tem que ter uma devoção com Deus. Aí fala assim: porquanto, eu estou em Gálatas 5, porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Por que que o sacrifício era no altar de holocausto e era do lado de fora? Porque a carne, ela tinha que ser totalmente sacrificada. Para que você entre na dimensão do discernimento espiritual, ter respostas profundas de Deus, você não pode estar na carne. Você precisa estar no Espírito. Mas quando você começa a orar, como que você começa a orar? Você ainda está na carne. Pastor, me dá um exemplo. É o reino da repetição. Você começa a falar: Senhor, meu Deus, meu Pai, me perdoa, me perdoa. Você começa a repetir, parece que faltam palavras. É o reino da distração.
Você começa a orar, mas daqui a pouco o telefone toca. Qualquer coisa você para. Você distrai com muita facilidade. Você ainda não se concentrou. Você ainda tem que queimar toda a carne. E a carne começa a pular, sabe por quê? A sua carne odeia Deus. A sua carne milita contra o Espírito. Existe o reino da acusação no reino da carne. Então, o reino da carne é um reino da acusação. Você começa a orar, mas daqui a pouco você começa a lembrar das suas falhas, das suas fraquezas, e vem aquela voz tentando contra a sua vida. Então você começa a ficar, meio preocupado. Então você lembra, por exemplo, lá em Mateus capítulo 16, no versículo 23, que Jesus repreendeu a Pedro, porque ele começou a pensar coisas da carne, coisas da mente humana, e Jesus repreendeu dele, que falou que Satanás estava falando na mente dele. Confere isso lá em Mateus 16, 23. Então ele estava no reino da carne. Então é um reino das incertezas, é o reino da culpa. Tem pessoa que não aceita o perdão de Deus, acha que fez, nunca vai ter perdão. É o reino da dúvida, é o reino da mente dividida. Reino da mente dividida, reino da preocupação exacerbada. A pessoa está preocupada sempre com o horário, a pessoa não se concentra, qualquer coisa se distrai. É o reino da condenação. Ela clama, mas se acha incapaz, acha inferior, tem um complexo de inferioridade, então ela começa a orar, daqui a pouco se entristece, daqui a pouco tem vários pensamentos negativos corroendo aquele coração e a carne começa a ficar desanimada. O reino da carne é o lugar de sangue e sacrifício. Por isso que nós falamos do tabernáculo. A carne tem que ser totalmente sacrificada até que saia todo o sangue. Ou seja, por isso que Hebreus 12:4 fala que a gente tem que resistir até o extremo derramar o próprio sangue. Então, quanto mais você persiste, mais resistência você vai tendo. Quanto mais você ora, mesmo sentindo aquelas acusações, tudo que o adversário quer é que você não prossiga a sua oração. Entenda isso. Então, vai lá. O reino da carne é o lugar de sangue e sacrifício, que você tem que sacrificar a sua própria carne, suas próprias vontades, dá vontade de parar. É igual resistência, quando a pessoa começa a correr, dá vontade de parar, mas quando continua, ela pega a resistência. Com uma pessoa que vai para a malhação, ela começa a malhar, nos primeiros dias sente dor no corpo, mas depois vai pegando resistência. Então, no reino da carne também, a pessoa começa a lembrar dos seus pecados, a pessoa pede perdão 100 vezes, parece que não pediu perdão, parece que tem dúvida. Tudo isso é um reino da carne a ser vencido. Exemplo, pastor, de alguns versículos. Exemplo de vivência no reino da carne. Mateus 16, 23, como nós citamos. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, as pessoas ficam cocheando entre dois pensamentos, depois você confere lá. E Números, capítulo 11, versículo 4, versículo 5, fica pensando no Egito, fica pensando no passado, é preso nas acusações. Então, a pessoa ainda está no reino da carne, está com dúvida, não está com uma fé consolidada, começa a orar, mas qualquer coisa se distrai, aí qualquer coisa para. Vamos dar continuidade para ampliar a sua visão. No reino da carne, o diabo entra sem ser permitido, porque ainda você não está no reino do Espírito. Eu vou te dar aqui 3 situações para você entender. Vamos lá. A nossa carne precisará, vamos lá, no reino da carne, o diabo entra sem o quê? Sem ser permitido. De que forma, pastor? Como assim, né? Vamos lá. A nossa carne vai precisar ser queimada. Por isso que nós demos exemplo no altar do holocausto, é do lado de fora, ela precisava ser totalmente queimada. Ela vai ter que ser controlada, dominada e sacrificada espiritualmente. Amém? Ela vai ter que ser dominada pela oração. Vamos lá. Sabe o porquê? Porque a nossa carne odeia orar. A nossa carne odeia Deus. Por isso que a Bíblia fala que carne e sangue não entram no reino dos céus. O nosso corpo vai ter que ser transformado para um corpo incorruptível. A nossa carne odeia as coisas espirituais. Você sabia disso? Ela odeia louvar, ela odeia orar, ela luta contra o Espírito Santo, ela odeia. Grava isso no seu coração. A nossa carne quer dominar a nossa alma. Tudo que sua carne vai exigir. Segundo ponto, tudo que sua carne vai exigir é o prazer. A sua carne vai exigir o prazer. E Satanás sabe isso. A Bíblia diz que a sedução dos pensamentos muitas vezes nos seduz. E se aquilo te controla, te domina, faz que você tenha um plano de ação no mundo espiritual.
Ou seja, os desejos podem ser contra você. Não é isso que a Bíblia fala em Gênesis? Ou seja, o desejo começa a ser contra você. Então a carne, ela quer desejo, ela não quer Deus, ela vai lutar contra Deus. A sua carne tem uma natureza pecadora, nossa carne tem uma natureza pecadora. Aí o que ela vai querer? Você vai estar orando, aí você começa a orar. Aí daqui a pouco, o que você vai ter vontade? Eu quero comida, eu quero um sanduíche, eu quero comer. Você vai estar se sentindo às vezes fraco, aquela acusação, aí você para fazer um lanche. Aí daqui a pouco você desconcentra. Você lembra, por exemplo, da história de Esaú? E quando o Jacó oferece para ele um prato de lentilha, você lembra disso? Ele vai e entrega a sua primogenitura. Você lembra também, Adão e Eva foi enganado também por comida? Agora, Jesus, ele é preparado, lá em Mateus, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus foi preparado em jejum. Foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Ele estava em jejum. Ou seja, em jejum, ele é preparado para vencer o adversário. No alimento, na comida, Adão e Eva caem. Então o adversário, ele começa então a mexer na sua carne. Você começa a orar, eu estou com a fome, eu vou fazer alguma coisa para comer. Você para a oração. E você começa da estaca zero de novo. Então você não se concentra, você não pega aquela engrenagem de oração. A sua carne, eu estou com fome. Vamos ver um filminho. Aí você começa um entretenimento. Aí você fala, vou ver um programa de TV. Você começa a orar, mas te dá vontade de ver a televisão, vai começar aquele programa preferido. Então sua oração tem que ser muito rápida. Então você ainda está no átrio exterior, você está na parte exterior. Lembra do tabernáculo? Você não entra em outras dimensões, você não se concentra, você não esquenta. Já viu quando a pessoa vai fazer ginástica, que ela tem que fazer o alongamento? Então você começa alongando, agradecendo, louvando, adorando, mas daqui a pouco vem na sua mente, vem na sua carne, sabe que tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, vem as preocupações. Gravem isso. Então, todo lixo a sua carne quer, sorrateiramente vai buscar ganhar o seu coração, a distrair a sua mente, distanciar da comunhão com Deus. Isso que a sua carne vai exigir de você. Terceiro ponto, no reino da carne, o cachorro late, você começa a orar, daqui a pouco o cachorro começa a latir, aí você para a oração, não se concentrou, vê aquelas acusações, o telefone toca. A preocupação com o tempo mexe contigo, você começa a orar por um relógio, toda hora ora por um relógio, toda hora você não se concentra. Você quer checar suas mensagens, você tem fome, aí você diz, eu estou cansado, vou assistir um filminho, eu vou maratonar aqui Netflix, a família chama, as crianças chamam, os problemas começam, você começa a lembrar a conta que tem que pagar, as acusações vêm, enfim, você se sente incapaz de receber, inclusive, o perdão de Deus. Ou seja, é a primeira fase quando você começa a orar. Ou seja, é a concentração. E a carne começa a lutar na sua mente, começa a trazer o comando para a sua mente, a conta para pagar, as coisas que tem que resolver, e você tem que fazer isso, fazer aquilo, você não se concentra. A sua carne, ela precisa ser domada, ela precisa ser controlada, ela precisa ser queimada. Você ainda está do lado de fora. Por isso que nós fizemos a referência ao tabernáculo, do lado de fora. Então vamos lá. E quando a pessoa dá aquela pausa, ela volta a estaca zero e se desconcentra. Mais uma vez, cria um esfriamento e assim ela precisará iniciar tudo de novo para poder caminhar, para depois passar para outro nível, que é o reino da alma. Vai observando. Agora, um grande segredo, quanto mais a pessoa persiste, mesmo sentindo essas acusações, vontade de parar, e ela não para, mais próximo do reino da alma ela está. Mas ainda não é o ponto-chave. O ponto-chave é chegar no reino do Espírito, onde tem grandes revelações de Deus, grande discernimento, transformação de vida. Vamos lá. Os prazeres desse sofisma e as lutas desse reino. Estou falando do reino da carne. Vamos lá. Qual a voz de comando que você precisa, então, dar para a sua carne? Você precisa, então, é uma luta interior que eu estou dizendo. Vamos lá. Aí você tem que olhar para a sua carne, para você mesmo dizer, carne, ou você goste ou você não goste, você vai ter que orar. Você vai ter que sujeitar a Deus, para que a sua carne obedeça a Deus. Sua carne, eu quero prazer, eu quero ver o filme, eu estou com fome. Esaú, ele foi enganado na hora que a sua carne estava fraca. Então ele vai e aceita o prato de lentilha.
Adão e Eva foram enganados com comida. Por isso que o jejum é muito importante. O jejum refina a sua vida espiritual. Por isso que o jejum vamos entrar também numa série de vídeos, tudo sobre o jejum ainda, no momento certo com vocês. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 9, versículo 27 fala assim: esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo. Apóstolo Paulo esmurrava o seu próprio corpo, e a Bíblia fala que através de muitos jejuns. Então você tem que falar para a sua carne: carne, você não quer, mas eu quero dominar você, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, me capacita. Carne, você queira ou não queira, você vai ter que orar, em nome do Senhor Jesus. Então a sua carne começa a brigar, luta com você e diz para a sua mente. O que ela vai dizer para a sua mente? Estou com muitos problemas, estou com fome, quero jantar, quero um sanduíche, estou com sono. Aí você boceja, a sua carne brigando, porque a sua carne não quer Deus. A nossa carne é inimiga do Espírito, milita contra o Espírito. E ela diz para a sua mente: estou cansada, vou relaxar um pouquinho. Aí vai engolindo o seu tempo, rouba a sua comunhão com Deus e se infla de prazeres transitórios. Aí você vai adiando a sua comunhão com Deus sorrateiramente. Nunca esqueça disso. E quando você se dá conta, o dia já passou. As suas orações vão estar sempre se arrastando, fracas. Ou seja, orações fracas. Por quê? Porque a sua carne começou a te ludibriar. Os desejos transitórios, os passatempos que não edificam nada, e você não se concentra. 2 Timóteo 3, versículo 4, a Bíblia diz assim, olha o recado de Paulo para Timóteo. Fala assim: traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E nos últimos tempos a Bíblia diz que isso vai acontecer. As pessoas vão dar mais luz para a carne. E hoje em dia são tantos prazeres transitórios para te enganar, para que você nunca tenha tempo com Deus, para que as preocupações dessa vida venham concorrer com Cristo. Não é assim que está na parábola do semeador? Então, cuidado com as preocupações dessa vida. Muitas vezes é para poder tirar você do foco, para engolir seu tempo. Lembra do caso de Marta e Maria? Marta, anda inquieta, se preocupa com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. Então, as preocupações dessa vida, ela entra também numa dimensão, numa dinâmica, para poder fazer que você não se concentre com Deus. Já observou que as pessoas nunca têm tempo mais para Deus, não têm tempo para a família? Assim acontece na vida de oração. Então a pessoa, ela precisa sacrificar a própria carne, a própria vontade. Por isso que o altar do holocausto tem que queimar a carne inteira. Por isso que o reino da carne, a pessoa ainda está gateando na oração. 1 João 2,15 fala assim: não ameis o mundo e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que a Bíblia mostra que amar o mundo no sentido de não deixar que o mundo venha distrair a sua comunhão com Deus. Lembra que a distração, ela pode virar uma destruição em câmera lenta. Então, às vezes, as pessoas começam a orar, daqui a pouco o adversário começa a inflamar, começa a jogar seta. Aconteceu com Pedro, estava junto com Jesus e começou a pensar: Senhor, será que o Senhor precisa passar por um caminho doloroso para chegar ao amoroso? Vai lá em Mateus 16, 23, mais uma vez, olha lá Jesus repreendendo Pedro, porque ele estava no reino da carne. Aos poucos que ele vai entrar no reino do Espírito. E isso, gradativamente, ele teve que aprender bastante. Então, vamos lá. 4 coisas que você precisa urgentemente saber. Quando você negligencia uma vida de oração, mais você ficará preso ao reino da carne. Pois você se enferruja e fica lento no mundo espiritual. Nunca esqueça disso. Pois no reino da carne não há ainda o óleo, a unção do Espírito Santo. Porque você está orando, mas sua mente está dividida, está preocupado com as contas, né? Eu costumo brincar que é o cristão girafa, né? Ou uma mente em Deus, outra mente no mundo, outra mente nas preocupações. Então o reino da carne precisa ser sacrificado totalmente sua carne. Você ainda está do lado de fora no mundo espiritual. Por isso que eu fiz essa comparação com o tabernáculo. Vamos lá. Segundo ponto-chave também que você precisa urgentemente saber. Quando começamos a orar, iniciamos sempre no reino da carne. E a insistência nos fará avançar para o reino da alma, ou seja,
da alma. Ou seja, quanto mais profundo em oração você entra com Deus, menos você ouvirá a voz do diabo. Quanto mais você persiste. Por isso que a Bíblia fala que a perseverança tem que ter ação completa. Então o adversário, ele sai arrombando a porta, ele sai acusando, ele é acusador, ele não pede para entrar. Jesus não, ele bate a porta. Então no reino da carne, você ainda está se concentrando. E o adversário não quer que você se concentre. Ele não quer que você se engrena, né? Ele não quer que você, aqueça. Então você está dando aquecimento. Então ele quer já interromper já no início. O terceiro ponto-chave. Quanto mais tempo você resiste e se sujeita a Deus, mais próximo ao segundo reino, ou seja, o reino da alma. Lembrando que ainda não é o ápice. O ápice é o reino do Espírito. Depois você vai entender o segundo e o terceiro reino ainda. A gente já está aprendendo o primeiro. Há uma linha imaginária no mundo invisível e espiritual que está entre o reino da carne e o reino da alma. E a perseverança, grava isso, da oração, o fará entrar em combustão e você avançará quando se entregar verdadeiramente. Imagina, por exemplo, que você está clamando, existe o ponto de ebulição da fé. É que, por exemplo, ninguém faz café com água geladíssima. Pelo contrário, a água tem que estar fervendo. Então no reino da carne você vai se esquentando, mas existe uma luta, sua carne começa a militar, começa a dar sede, começa a dar fome. Já viu? Se já teve algum local, de repente frequentando algum local, igreja, né? Daqui a pouco as pessoas estão ouvindo a palavra, parece que, oh meu Deus do céu, há um momento que mais as pessoas vão ao banheiro, parece que dá vontade de beber água 4, 5 vezes, meu Deus do céu, parece que a pessoa vai para a cozinha 5 vezes, toda hora vai para o banheiro, já viu isso? Está no reino da carne. Então vamos lá, vamos observar uma dica bíblica importantíssima. Planeje e faça o seu tempo. Eu não tenho tempo. Você precisa fazer o seu tempo. Porque se você esperar tempo, o seu tempo vai ser sempre engolido. Grava isso. Desliga o telefone. Tenha o seu quarto de oração. Às vezes, seu quarto de oração pode ser dentro do seu carro. Às vezes, vai ser dentro do seu banheiro que você está sendo sufocado no seu trabalho. Às vezes, vai ser algum local da casa que você precisa, colocar esse local como um local fundamental, em horários planejados. Avise para não te chamar. Tenha o seu lugar secreto com Deus. Observe os melhores horários para se conectar com o Eterno. Nunca esqueça disso. Amém? Salmos 25, versículo 5 fala o seguinte: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. A nossa esperança, ela só vai começar a abrir como uma flor quando você insiste em estar contínuo com Deus. Você já observou quando uma árvore frutífera ela vai dar fruto? Primeiro ela começa com uma flor e dentro da flor começa então a ter um fruto? Ou seja, você já observou que a flor ela tem uma sensibilidade? Meu irmão e minha irmã, tem a sensibilidade à voz do Espírito Santo, a sensibilidade nesse ensino, porque o reino da carne quer te impedir você ultrapassar para outras plataformas, as preocupações, a sua carne vai lutar, você vai sentir vontade de parar, você vai sentir fome, você vai ser provocado a não ser contínuo na oração, para que você não engrena na vida de oração. Grava isso. Lucas 24, 49, fala assim: eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecer na cidade até que sejais revestido do poder do alto. Requer tempo, requer perseverança. Amém? Nunca esqueça disso. Jeremias 51, 50 fala assim: vós que escapaste da espada, e depois depressa, não permaneçais um só momento, e de lembrai-vos com devoção de Yahvé, vosso Deus, em terra distância, pensai com carinho em Jerusalém. Tem que ter devoção, tem que ter determinação. Grava isso no seu coração. Tiago 1, do 3 ao 4, fala assim: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais
aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então você tem que lutar, porque o adversário começa a jogar seta na sua mente. No reino da carne, a sua carne é desafiada a não ser queimada totalmente. É desafiada a você parar, porque vêm as acusações, dá sono, dá bocejo, dá vontade de parar, vêm as preocupações, você começa a limitar, porque as certas acusações ela vem com pressão. O diabo entra, ele entra invadindo para que você desista. É a fase mais delicada, onde você tem que ser pessoa que confia, ainda que você não entenda, ainda que você sinta a pessoa mais suja. A mais suja. Você lembra da parábola do publicano, do fariseu? Ele disse assim: "Ser propício a mim, que eu sou pecador", mas ele persistiu. Ele persistiu. Então convida você, mesmo que você se sinta fraco, que você persista, você está no reino da carne, mas você vai ultrapassar esse reino e você vai entrar no reino da alma. E no próximo capítulo você vai saber sobre o reino da alma, uma dimensão transformadora que depois vai te colocar no reino do espírito, onde você vai ter grandes revelações, grandes transformações de vida. Então eu peço que você comece a absorver esse ensinamento, que você entenda que você não deve parar de orar, que você deve ter estratégia, um lugar secreto para orar, um quarto de guerra, um quarto de oração. E lembra que no início não vai ser fácil, mas você tem que ser uma pessoa determinada, você tem que criar calo espiritual, igual o mão de pedreiro. Já viu o mão de pedreiro? Aqueles calos na mão, você precisa criar assim esse calo na alma, calo na oração, mesmo que está aquela guerra, igual Jeremias, ele já falava assim: olha, no passo de uma criança, mas veio o Espírito Santo, veio o próprio Deus, falou: não, você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Então mesmo que no início você sente a acusação, sente a pressão, você chora nos pés do Senhor, porque no início aquela oração parece que a pessoa está com uma lista de oração, ela pede perdão 10 vezes e ela não tem a certeza que recebeu o perdão, ela está no reino da carne. Mas persiste. Persiste, a hora que você menos pensar, você vai ser lançado no reino da alma, e no próximo episódio você vai saber de detalhes para que você comece a entrar em outras dimensões. Espero por você no próximo encontro, que você possa compartilhar, deixa aqui a sua mensagem nos comentários. Amém? Em nome de Jesus, e vamos junto à Nova Jerusalém Celestial. Um beijo no seu coração, em Cristo Jesus, e até o próximo domingo, em Cristo Jesus.